Pessoal, olá! Em tempo ainda, então, vamos conversar sobre os nossos povos bárbaros. Povos bárbaros eram aqueles que viviam fora do território romano e não falavam latim ou grego. Ou seja, de certa forma, eles já estavam um pouco expugnados lá do nosso território romano antigo, ainda da Roma antiga. Tá? Eles já eram pessoas em si que estavam vagando por determinado local em busca de refúgio e em busca de conquistas de terras. Dentro desses nossos povos, pessoal, nós temos aqueles nomezinhos ali, então, que está composto dentro do material também. Temos godos, visigodos, francos, alamanos, anglo-saxões. Os nossos vikings, pessoal, tá? Que tem filme lá, os vikings, também são povos bárbaros. Eles também são conhecidos como povos germânicos devido à região em si que eles vinham. E o principal objetivo desses povos era conquistar territórios. Algumas características deles. Eles eram nômades. O que é uma sociedade nômade e uma sociedade sedentária? Vamos relembrar. Provavelmente vocês viram isso lá no início do 6º ano. Mas vamos relembrar então, que é muito simples. Povos nômades, aqueles que não têm um paradouro fixo, não tem uma casa para viver fixamente. Então, por exemplo, nós hoje em dia somos nômades? Não, né? Não, porque a gente tem o nosso local para morar, né? A gente fica ali bastante tempo em determinado local, né? Não somos nômades. Outra pergunta: existem povos nômades hoje em dia dentro do nosso país? Ou dentro do nosso mundo em si existem povos nômades? Pensem aí, tem um povo que vocês conheçam que não fica em determinado local, que ele fica trocando de locais, fica mudando a todo tempo em busca da sobrevivência, porque o principal objetivo é esse, né, pessoal? Os povos nômades, eles tinham que ficar migrando, saindo de um lugar para outro, em busca o quê? Da sobrevivência, em busca de alimentação. Temos povos nômades no nosso século XXI ainda. Tá? Por exemplo, os nossos circenses, pessoal que trabalha com a arte, com o circo, eles são considerados nômades porque eles mudam de um local para o outro, né? Por exemplo, vem aqui para a nossa cidade. Tá? Chega certo momento ali, todo o público da cidade já assistiu a eles. E o espetáculo tende a ter uma continuidade, né? Tem um espetáculo ali que foi todo preparado, né? Todo produzido, e vai ter aquela continuidade. Então ele vai pegar e fazer o quê? A partir do momento que as pessoas todos já tiverem ido lá prestigiar e não estiver rendendo lucro, mas ele vai ter que trocar de cidade, né? Outro povo que também é nômade, ciganos. Ciganos, a maioria não tem paradeiro fixo, né? Eles trocam de um local para o outro, porque também trabalham com artes, tem outras finalidades. Tá? Lá no nosso polo, vamos pegar lá na Sibéria, temos povos nômades ainda, por exemplo, os povos que vivem lá em iglus. Eles também acabam migrando, né? Chega uma certa época do ano lá que não se sustenta mais aquele iglu em si, e os povos do Alasca têm que sair de determinado local em busca. Os nossos índios no Brasil em si, no início da colonização, eles eram nômades. Hoje, muitos têm um paradeiro fixo, mas nós ainda temos algumas tribos na Amazônia, por exemplo, que ainda não tiveram contato com o ser humano. Com o ser humano, que eu digo, pessoal, com o homem branco, que é denominado, né, ser humano todos nós somos, né, não teve contato em si com o homem branco dentro daquele meio ali, mas são pouquíssimas tribos, assim, umas 5 tribos. E sinceramente, eu espero que elas não tenham contato tão cedo, para manter em si a cultura deles livre da influência dos demais, né. Então, isso são povos nômades, né, povos que não têm um paradeiro fixo. E depois, pessoal, nós temos ali os chamados povos sedentários. Povos sedentários, que daí se encaixa na maioria do pessoal, né, daqui, provavelmente de vocês. A maioria de vocês, acredito que todos, talvez, sejam sedentários, né? Tem a sua casa em si, onde vão parar ali, que vão morar, por causa que o pai tem um determinado trabalho em determinado local, e ele não vai ficar trocando de trabalho a todo momento, né? Então ele fica ali, se fixa, então ele é
vocês não deixam de ser sedentários, vocês estão ali porque o meio de sobrevivência, né, o trabalho, de onde vem a alimentação, sai daquele determinado local ali, então vocês são sedentários. Então os nossos povos nômades lá, os nossos povos bárbaros, né, eles não eram sedentários. O termo bárbaro foi criado naquela época para denegrir a imagem dessas pessoas. Tá? Então, tem ali ainda alguma herança da sociedade romana no meio medievo, né? Uma herança ali, vamos dizer que eles eram, em si, os romanos mais cuidadosos em cima, dentro daquele meio ali, a Idade Média em si eram mais cuidadosos ali, em questões de higiene e tudo mais, eram mais frágeis, né? E os povos bárbaros não, os povos bárbaros eles eram do mundo, né? Eles eram soltos, eles andavam em cavalos, chegou uma época que até o pessoal lá da Idade Média não sabia se o homem uno em si, ele era uma pessoa somente, ou se ele era atrelado ao cavalo, por causa que ele estava sempre a cavalo. Um exemplo muito específico disso eram os nossos povos hunos, que também é um povo bárbaro. Então, e eles também não tinham assim comodidade, conforto nenhum, como já foi comentado, eles comiam em si o que tivesse, faziam saques de guerra, né, faziam assaltos naquela redondeza ali, matavam animais para poder se alimentar, comiam carne crua, e o modo para essa carne se ficar mais gostosa, vamos dizer assim, para eles poderem se alimentar, né, era esquentar, pegar aquele pedaço de carne, colocava entre o dorso ali da perna contra o cavalo em si, que eles andavam, e dava uma aquecida ali e comiam. Era assim que funcionava, né? Parece nojento, parece aos nossos olhos, né? Mas era assim que o povo bárbaro vivia, né? Então a palavra bárbaro hoje em dia pode ter outros significados, né? Por exemplo, aquela pessoa é bárbara, né? Aquela pessoa tem atitudes bárbaras, tem atitudes ruins, né? Faz coisas erradas em si, como é que tem coragem de fazer tal coisa, tomar essa atitude, né? Pessoa bárbara. Ou também posso usar o termo bárbaro como uma coisa legal, né? Que bárbaro isso que tu fez. Que show, né? Que bárbaro isso que tu fez. Então tenho vários significados, tá? Mas naquela época era para denegrir o povo que era criado este termo, né? Lembrando, pessoal, também que a maioria dos termos foram criados ali na nossa idade contemporânea, tá? Sempre relembrar esse meio. Mas em si, depois os povos bárbaros eles vão conseguir território, né? Tem o Átila, né? O Átila lá, um governante que ele vai comandar os povos hunos e vai conseguir tomar uma parte do território, né? Ficar super conhecido, né? Pessoal, no próximo vídeo nós vamos trabalhar um pouco a Idade Média em cima do jogo de xadrez. Tá? Espero que vocês gostem. Até a próxima. Tchau, tchau.